Aqui é o André do Switch em Brasil. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como você ter uma ideia dos jogos que podem valorizar e do que os que podem desvalorizar com o tempo. Né, eu sei que muita gente acompanha o canal porque gosta da minha coleção, então já falei de vários jogos da coleção que ficaram mais caros com o tempo, que valorizaram demais, e também já fiz vários vídeos sobre jogos que simplesmente perderam valor com o tempo, que é muito normal, certo? Mas assim, como a gente sabe qual jogo vai valorizar e qual jogo não vai valorizar? Por exemplo, me fala um jogo que você tem que perder muito valor. O Rune Factory 4, por exemplo, você pode comprar ele lacrado hoje na Amazon por $20. E é um jogo que lançou a 60. Ou seja, né? Se você não comprou no lançamento, hoje você pode comprar ele a $20 apenas e curtir o seu jogo. E é o mesmo jogo, tá? Não ficou mais barato porque é um jogo diferente, né? E assim, como é que você sabe que um jogo como Rune Factory, por exemplo, vai ficar barato com o tempo? Bom, porque é um jogo que não vai vender tanto, tá? É comum jogos como o Harvest Moon mesmo, tá? Os novos, não tô falando do Story of Seasons, tá? Tô falando de Harvest Moon. Harvest Moon, Rune Factory, alguns Story of Seasons que tem bastante tiragem. Esses jogos acabam ficando muitas vezes estocados em algumas lojas e o pessoal vende por um preço muito barato só para se livrar dele mesmo, para não ficar ocupando estoque. Por que, que eles ficam estocados? Porque são jogos que têm um nicho muito específico. Geralmente esse nicho vai fazer uma pre-order, vai mostrar interesse. Como é um jogo de um nicho específico, você vai ter um número de pre-orders relativamente boa. E aí a loja vai acabar comprando mais, esperando que vai vender, mas geralmente isso não acontece. Ou seja, todo mundo que faz pre-order é quem acaba comprando no final das contas, e daí o jogo fica lá estocado por muito tempo, porque ninguém mais tem interesse. Porque quem tinha interesse já comprou no primeiro dia, basicamente. Então, por exemplo, jogos como Harvest Moon, Rune Factory e, sabe, esses jogos de fazendinha, né, de maneira geral, né, esses jogos mais relax, vamos colocar assim, são desses tipos de jogos que tem um público muito específico, tá? Outros exemplos, jogos que já saíram em outras plataformas e saem no Switch com bastante atraso. South Park Fracture But Whole é um jogo que você encontra ele muito barato nas lojas pelo mesmo motivo. Ele lançou, mas quase todo mundo já tinha jogado em alguma outra plataforma e ficou lá boiando, né? Só perdido lá nas lojas, né? Não é um jogo que vai ficar raro nem nada, porque nunca vai deixar de ser vendido e também nunca vai deixar de ter cópia física, porque é da Ubisoft. Então, né, ele acaba ficando barato com o tempo. Mas existe a possibilidade de acontecer com jogos da Nintendo? Sim, existe. Isso acontece. Por exemplo, Luigi's Mansion 3. Luigi's Mansion 3 é um jogo que vendeu muito bem. Não estou falando que não vendeu, ele vendeu próximo de 10 milhões de unidades. E justamente por ter vendido tão bem, acabaram sobrando algumas cópias. E aí entra naquele mesmo esquema de jogos como Rune Factory. Thank you, Daisy. Ou seja, é um jogo conhecido, que tem uma fanbase grande, mas com o passar do tempo as pessoas simplesmente não compram mais, porque quem já tinha interesse nele, acabou comprando. E é diferente de um jogo como Animal Crossing, que foi um boom gigantesco na internet, nas mídias sociais e tudo que tem espaço, que com o passar do tempo, pessoas continuam tendo interesse naquele jogo. Por quê? Porque ele fez muito sucesso, ele tá na boca do povo, tá na internet, etc. Então ele vai continuar vendendo bem. Luigi's Mansion não, né? É um jogo muito bom, de vez em quando as pessoas, pô, aquele jogo existe, tá? Mas enfim, é um jogo que com certeza acaba ficando barato com o tempo por esse motivo. Existem outros jogos da Nintendo? Sim, jogos de esportes da Nintendo. Pode ter certeza que vai acontecer com o Mario Golf também, como aconteceu com o Mario Tennis Aces. Com Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos. Jogos esportivos da Nintendo
que não tem um apelo tão grande, também são jogos que costumam a baratear com o tempo. E eu já vou colocar aí o outro jogo que eu sei que vai ficar mais barato com o tempo, Miitopia, que também tem bastante tiragem, mas não vendeu tão bem. E uma surpresa, tá? O Fire Emblem Three Houses também tá bem mais barato do que o preço de lançamento. Ele já tá custando aí em torno de US$ 50 comparado com os US$ 80 canadenses, que é o preço normal. Por que que o Fire Emblem Three Houses tá tão barato? Porque é uma série que as pessoas, infelizmente, não compram. Né? O jogo é ruim? Não, o jogo é maravilhoso, mas tem aquele problema, é uma série que não é tanta gente que gosta. Mais uma vez, acontece o mesmo problema que eu falei com outros jogos. Ou seja, as pessoas que querem comprar, que gostam de Fire Emblem, vão comprar no primeiro dia, certo? E quem não gosta vai acabar não comprando nunca, e aí vai ficar em estoque. Agora, eu posso falar, por exemplo, da edição de colecionador dos Fire Emblems, tanto do Three Houses quanto de 30 anos. Por que que esses jogos valorizam tanto? Porque eles têm uma fanbase grande, o bastante para vender jogos, e uma fanbase apaixonada. Então é óbvio que quem não conseguiu comprar vai ter interesse em, de algum jeito, ter acesso a esses jogos. Edição de colecionador de jogos muito nichados, certo? De um nicho muito específico e que tem uma fanbase forte, sempre costumam valorizar. Eu posso, por exemplo, falar da Daisy, eu posso falar da Daisy, mas além da Daisy, do Fire Emblem Three Houses, que nem eu falei, o Octopath Traveler. Por quê? Porque era um jogo de JRPG da Square Enix e com o passar do tempo muita gente queria ter acesso àquele jogo. E óbvio que ele valorizou bastante. O Valkyria's Chronicles, por exemplo, a edição de colecionador, ele não tem uma fanbase muito grande, então a edição de colecionador também não acabou valorizando muito. Por quê? Porque não é um jogo que tem uma fanbase muito específica. Então, assim, né, você tem que ter esse conhecimento de fanbase dos jogos, ou seja, é um jogo que tem uma fanbase forte? Sim. Então vai para edição de colecionador porque ela vai valorizar com o tempo. É um jogo que tem uma fanbase forte que vai comprar muito no início? Sim. Então provavelmente os cartuchos avulsos vão que eu digo assim, cartucho avulso eu falo assim, tá? O jogo normal. Tá? Esses jogos aí vão acabar desvalorizando com o tempo, porque quase sempre as lojas vão ter mais unidades do que elas vão acabar vendendo, por causa daquele boom de venda que vai ter no começo, etc. E depois dá uma acalmada geral. Então, assim, jogos que tem uma fanbase que vai comprar muito no começo, com o passar do tempo vão tender a perder o valor, né? Que nem eu falei. Então, tipo, Rune Factory, né? É um jogo que muita gente compra. Fire Emblem Three Houses é um jogo que muita gente comprou. E Luigi's Mansion também vendeu bem. Ou seja, vender bem não significa que o jogo não vai baixar o preço. Porque muitas vezes o pessoal compra tudo no início. E aí, com o passar do tempo, as lojas vão ter que abaixar o preço para tirar esses jogos de estoque. Porque não vale a pena ficar lá parado. Agora, é diferente de jogos que estão sempre recebendo estoque, ou seja, Mario Kart nunca vai baixar de preço, Mario Odyssey nunca vai baixar de preço, Zelda Breath of the Wild nunca vai baixar de preço e também nunca vai subir de preço, porque eles nunca vão sair de estoque. Então é simples assim, jogos que não vão sair de estoque vão manter o mesmo preço forever, você não precisa se preocupar com isso. Jogos que perdem ou sobem de preço são jogos que, com o passar do tempo, saem do estoque. Os que saíram de estoque e tem muita cópia vão perder, vão descer o preço. Os que saíram de estoque e tem muita pouca cópia podem subir de preço. Basicamente assim. Então, resumindo tudo que eu estou falando até o momento. Como você pode saber que um jogo vai valorizar ou desvalorizar? Você não pode, você pode ter uma ideia. O que você tem que procurar? Primeiro, quão grande é a fanbase desse jogo. Se é um jogo que tem uma fanbase enorme e que vai comprar muito no início,
você corre para pegar uma edição de colecionador, porque essa edição de colecionador vai valorizar com certeza. Monster Hunter, Fire Emblem, Xenoblade, todos esses jogos que tem uma fanbase muito ativa, Zelda, obviamente, etc., pode comprar uma edição de colecionador logo que lançar, ou melhor, faça uma pre-order, porque essas edições vão valorizar, porque vai ter muita gente brigando por elas depois. Beleza. Agora, o jogo avulso, né? Como você sabe se que o jogo avulso valoriza? Se for uma edição limitada que tem fanbase. Ou seja, Xenoblade Torna é um jogo edição limitada, saiu por pouco tempo e tem uma fanbase grande. Certo? Valorizou. Rune Factory 4 tem uma fanbase grande, não é uma edição limitada e ficou sobrando no mercado por muito tempo. Desvalorizou. Ou seja, você tem que saber, é um jogo que tem uma fanbase e que é edição limitada, ou seja, vai acabar em pouco tempo. Esses jogos valorizam. Se não for edição limitada, é bem difícil que ele valorize com o tempo. Então, assim, tem que ser um jogo que tem uma tiragem baixa, tá? Como foi o Xenoblade, a Golden Country, Torna the Golden Country, certo? Teve uma tiragem baixa e uma edição muito limitada. Obviamente que ele valorizou com o tempo, beleza? Agora, Rune Factory, Fire Emblem Three Houses, Luigi's Mansion, jogos que tem uma tiragem muito alta e que tem uma fanbase que vai comprar logo no início, vão tender a desvalorizar com o tempo, porque quem queria já comprou e aí fica sobrando nas lojas. Beleza? E edições de colecionador, como é que você sabe se elas vão valorizar ou não? Tem fanbase? Vai valorizar. Não tem fanbase? Não vai valorizar. Steins Gate Elite, eu sou fã, mas não existe uma fanbase de Steins Gate. Existe do anime, até existe do jogo, mas não tão forte nas Américas, por exemplo, para muita gente querer. Mesma coisa de Valkyria Chronicles, é um jogo que tem um certo conhecimento, bastante gente curte, mas não tem uma fanbase expressiva a ponto de o pessoal querer a edição de colecionador. Então, só para dando uns exemplos aí, tá? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê em breve. Valeu, falou, um abraço, até a próxima e fui!